Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Eu já meditei dos versículos 1 até o versículo 13, quando eu falei sobre a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo, ou seja, pensar no próximo. E agora, nesses versículos que eu vou meditar hoje, que começa aí a partir do 14, Paulo vai falar sobre o seu ministério aos gentios. Ministério de Paulo aos gentios. Paulo, ele não tinha ido ainda em Roma. Pelo desenrolar da carta, durante a escrita de Paulo, nós entendemos que Paulo estava preparando a igreja que estava em Roma para que esta igreja desse um suporte, um apoio financeiro e também espiritual durante a trajetória ministerial que Paulo ele pretendia exercer ali na Espanha. Ele iria pregar o evangelho na Espanha e ele precisava de um apoio da igreja de Roma. Até porque a igreja que estava em Roma estava no meio do caminho de quem saía de Jerusalém e iria até a Espanha. Então ele precisava desse suporte, desse apoio, tanto material como espiritual. Veja como ele começa aí. Eu vou ler na NVI, que é de maior facilidade de entendimento. Diz o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Veja que Paulo ele começa fazendo um elogio à igreja que estava em Roma. Olha, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Então não era uma igreja que Paulo tivesse necessidade de instruir, discipular esta igreja. Não, essa igreja provavelmente era uma igreja madura, por isso que vale, vocês são cheios de bondade e também plenamente instruídos, sendo capazes de quê? De aconselhar-se uns aos outros. Então eles tinham conhecimento, pleno conhecimento do Evangelho de Cristo, a ponto de aconselhar uns aos outros. O versículo 15, ele diz o seguinte: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, ou seja, com toda liberdade. Olha, eu tenho toda a liberdade de falar com vocês. Apesar de que não foi Paulo que tenha dado início ao trabalho ali em Roma, não foi Paulo que plantou essa igreja, nós não sabemos quem deu início à igreja que estava em Roma. Provavelmente alguém que tenha ido de Roma até Jerusalém, tenha conhecido a Cristo lá e voltou para a capital do império e ali tenha iniciado um pequeno grupo ali de cristãos. Então, mas Paulo falou assim: olha, eu tenho toda a liberdade de falar com vocês, já que vocês são o quê? Plenamente instruídos, ou seja, já é uma igreja madura, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. De quê? Prosseguindo aí o texto, de ser ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, Paulo está lembrando novamente aos irmãos de Roma que ele recebeu um ministério, uma chamada ministerial. A palavra grega para ministério vem da palavra leiturgos, e leiturgos é um empregado, é um trabalhador, é alguém que está a serviço de alguém, é um servo do rei. Paulo era servo do Senhor Jesus.
e também de um sacerdote. Então, por isso que ele coloca aí, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Ele era o mediador, ele que estava indo com esse ofício, com essa chamada ministerial de pregar o evangelho entre os gentios. E ele disse, olha, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Então, Paulo, ele lança a mão do ministério sacerdotal no Antigo Testamento. Qual que era o dever do sacerdote? O dever do sacerdote era pegar a oferta do ofertante e sacrificá-la diante de Deus, derramando o sangue assim daquele animal, para que ao derramar o sangue desse animal, o pecado desse pecador pudesse ser coberto. Então, o sacerdote na Antiga Aliança, ele servia como um mediador entre o pecador e Deus ao trazer a sua oferta. E Paulo parece que está querendo trazer essa ideia também, de que ele seria o mediador, aquele que traria o quê? Agora o evangelho de Deus. Mas agora não precisava mais de uma oferta, de um sacrifício de animais. Não, porque o Senhor Jesus já tinha morrido ali na cruz do Calvário. Já tinha derramado o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Então, Paulo agora ele necessitava de levar o evangelho de Deus para que os gentios se tornassem o quê? Uma oferta aceitável a Deus. E essa oferta só seria aceitável através da santificação pelo Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo entrar no coração dos gentios, fazer com que esses gentios se tornassem nova criatura pelo sangue do Senhor Jesus, agora sim, esta oferta ela se tornava aceitável diante de Deus. Versículo 17, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Veja aí, Paulo, que ele não se gloria em si mesmo. Ele se gloria em quem? Gloria em Jesus. Toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Então, se tem um lugar onde eu devo me gloriar, é gloriar na pessoa do Senhor Jesus. Pois foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos deu esta graça maravilhosa de sermos salvos. E em meu serviço a Deus. Ele também fala que o serviço também foi algo que Deus deu. Ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Veja aí o 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Então, olha, eu não me atrevo a falar nada mais. Não preciso de ficar inventando muitas historinhas. Não. O que eu preciso de falar é a respeito daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Então, ele deveria mostrar o que Jesus realizou, o que Jesus estava realizando, por intermédio de quem? De Paulo, tanto em palavra, aquilo que Paulo estava falando, como aquilo que Paulo estava fazendo. Então, Paulo ele levava a palavra salvadora de Cristo, mostrando que Cristo era aquele que morreu ali na cruz do Calvário em Jerusalém para purificar-nos dos nossos pecados. E também Jesus ele veio o quê? Para nos curar. Por isso que ele fala em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, mostrar para os gentios que eles devem obedecer a Deus no que se diz respeito à salvação. E aí, no versículo 19, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu que proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Interessante, que ele está dizendo o seguinte, que eu proclamei o Evangelho de Jerusalém, desde Jerusalém até o Ilírico. Ilírico é uma região localizada entre a Itália e a Alemanha, que é a região ali da Macedônia, do outro lado do mar Adriático.
Então, ele começa desde Jerusalém e ele anuncia o evangelho até próximo ali da Alemanha, da Macedônia. É a região do Ilírico. Ele fala que e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo Jesus. E ele fala que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder de Deus. Então, Paulo ele já tinha levado o evangelho do Senhor Jesus ali desde a região da Palestina até a região da Grécia. Prosseguindo, versículo 20, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo ele tinha uma preocupação muito grande de não estar edificando sobre o quê? O alicerce de outro. Nos dias atuais é o famoso pescador de aquário. É aquele que está mais preocupado em tirar um membro da igreja do outro do que propriamente dito levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação em levar o evangelho do Senhor Jesus aonde ele ainda não era conhecido. Se ele chegasse num lugar onde ali já tinha uma igreja e as pessoas que ali moravam conheciam ao Senhor Jesus, então não era do interesse de Paulo lançar ou edificar ou começar uma igreja naquele lugar. Porque ele entendia que se Cristo estava sendo anunciado naquele lugar, então não era necessário mais ele edificar sobre o alicerce de outro. Ele entendia que alguém chegou naquela cidade e começou ali uma igreja. Ele edificou uma igreja. E se ele chegasse lá e plantasse outra igreja, no entendimento do Paulo, ele estaria edificando sobre o alicerce de outro. Por isso que Paulo disse, olha, eu já preguei desde Jerusalém até o Ilírico, ou seja, a região da Macedônia, ali abaixo da Alemanha. Eu agora vou para outro lugar. Paulo também, creio que não tinha interesse de pastorear a igreja que estava em Roma. Na verdade, ele entendia que a igreja de Roma já estava plenamente constituída. Ele precisava o quê? De um apoio desta igreja, a igreja de Roma, para que ele pudesse levar o evangelho às regiões mais distantes, que é a Espanha. Olha aí, vamos para o 21. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então, veja que Paulo, ele lança a mão aí de um versículo da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Está falando o seguinte, que povos, gentios, nações, eles não conheciam ainda a palavra de Deus, mas que agora, através da pregação de Paulo, eles teriam a oportunidade de ver o que Jesus fez na cruz do Calvário. E eles, além de ver, ouvir, eles vão entender a palavra do Senhor. Por isso, olha, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele. Dele quem? De Jesus. E o entenderão aqueles que não haviam escutado. Veja aí que Paulo, ele pretendia levar o evangelho do Senhor Jesus aonde as pessoas ainda não o conheciam. Olha o 22. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Interessante. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Eu não sei se esse empecilho aqui é por parte do inimigo, porque lá na primeira carta do próprio apóstolo Paulo, no 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, pelo que quisemos outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, mas Satanás nolo impediu. Interessante
é que mesmo Paulo sendo um apóstolo do Senhor Jesus, comissionado pelo próprio Senhor, ele foi impedido por Satanás de ir visitar os cristãos que estavam onde? Na região da Tessalônica. Então, talvez aqui, nesse versículo, mais uma vez, Satanás tenha impedido de Paulo ter ido lá. Tem outro versículo também que está no início dessa carta, no capítulo 1, versículo 13, que não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, algo impediu Paulo de ir ter com os irmãos ali em Roma. Será o diabo? Provavelmente sim, porque lá em Tessalonicenses ele cita que o diabo impediu. Vendo que Paulo tinha interesse de anunciar o evangelho em regiões mais distantes, talvez Satanás tenha levantado uma perseguição contra a vida de Paulo. Mas vamos aí então, prosseguindo, versículo 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Viram aí? Outra coisa que me chama a atenção, se não foi Satanás que impediu Paulo, como ele foi impedido de visitar os irmãos que estavam em Tessalônica, talvez outra coisa tenha impedido Paulo de ir até Roma. Os muitos trabalhos que ele estava fazendo o quê? Na região da Acaia, na região da Macedônia e também na região da Ásia Menor. Então, olha, agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu preciso trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Então veja bem que talvez o intenso trabalho de Paulo ali nessa região que eu já citei, que é a Acaia, Macedônia e também a Ásia Menor. Agora, como ele já terminou o trabalho, tudo aquilo que ele tinha que fazer já tinha sido feito. Ele tinha colocado o quê? Obreiros para trabalhar neste lugar, tinha colocado presbíteros, diáconos para trabalharem. Agora sim, ele planejava visitá-los, mas somente de passagem, quando ele estivesse indo para onde? Para a região da Espanha. E pode ver que, espero visitar de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. Veja aí que Paulo esperava que a igreja de Roma o ajudasse o quê? Nas despesas materiais. E também, creio que Paulo queria também a ajuda espiritual da igreja, que a igreja pudesse lhe dar uma cobertura de oração durante o período que ele estaria fazendo essa obra missionária na região da Espanha. E também ele diz o seguinte, que ele desfrutaria um pouco da companhia dos irmãos que estavam ali na região de Roma. Prosseguindo, 25, agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, olha, eu estou agora de partida, estou indo para Jerusalém. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, provavelmente ele estava na cidade de Corinto, e ele foi na cidade de Corinto e estava agora retornando no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava indo para a região de Jerusalém. Inclusive, ele fez a coleta para ajudar quem? Os irmãos que estavam passando por necessidades ali na região da Judéia, devido a um período de seca intensa que teve ali na região da Judéia, durante o período do imperador Cláudio. Inclusive, esta fome ela foi profetizada pelo profeta Ágabo. Então, Paulo ele levanta uma oferta das igrejas que estavam na Caia, na Macedônia e Ásia,
ele levanta esta oferta para ajudar os santos. Olha, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia, ao 26 aí, vai validar o que eu disse, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então, os santos de Jerusalém, eles estavam passando por necessidades. Então, Paulo, ele levanta o quê? Uma oferta para ajudar esses irmãos. Versículo 27, eles tiveram prazer nisto e, de fato, são devedores a eles. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com o quê? Com seus bens materiais. Então, ele está justificando o motivo dessa oferta. Por que ele saiu da região de Jerusalém? Foi um lugar tão distante, que é Macedônia, Acaia, Ásia Menor, levantar fundos para ajudar a igreja. Ele diz o seguinte: de fato, são devedores a eles. A eles quem? Aos judeus. A igreja que estava na região da Grécia, eles sabiam muito bem que eles eram devedores aos judeus. Por quê? Porque a salvação, ela veio de quem? Dos judeus. O Senhor Jesus era o quê? Era um judeu. Os apóstolos eram o quê? Judeus também. Então, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também em retribuição, os gentios deveriam servir aos judeus com seus bens materiais. Então ele está dando uma explicação por que ele estava levantando essa oferta. Porque eu creio que os próprios gentios, eles se sentiam que devedores para com os judeus, devido ao plano salvífico partir de Jerusalém, ou da região ali de Israel. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Veja aí. Então, ele estava indo, melhor dizendo, ele estava indo com um grupo de irmãos com esta oferta e ele queria conferir de perto se realmente os irmãos ali da Judéia iriam receber esta oferta. E depois de realmente constatar que foi feito todo esse trabalho, aí eu vou partir para a Espanha. E de passagem, eu vou visitar vocês aí na cidade de Roma. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Veja que ele vai na plenitude. A palavra plenitude é uma palavra grega e ela tem um significado de aquilo que está plenamente preenchido, está totalmente cheio, ou seja, dentro da vontade de Deus. Ele tem plena convicção de que todo o trabalho que o Senhor Jesus tinha para fazer na vida de Paulo ali naquela região estava completo e que agora ele ia na plenitude da bênção do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega é pleroma. Pleroma é quando o navio ele estava completamente cheio, com toda a sua tripulação, marinheiros, remadores e soldados. O versículo 30, recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, Paulo, ele estava solicitando uma ajuda material, um apoio material para quando ele fosse para a região da Espanha, ele pudesse ter esse suporte estando lá, mas também ele pede para que os irmãos se unam a ele em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha, recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta. Ele está pedindo o quê? Que os irmãos ali que estão em Roma, eles pudessem unir as suas forças, agora no âmbito espiritual, orando a Deus em meu favor. Então, Paulo também necessitava de um suporte
espiritual durante a sua estadia ali na região da Espanha. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Interessante que Paulo ele tinha um receio dos descrentes da Judéia, os judeus que não aceitavam o ministério de Paulo. Tinham pessoas que queriam a morte de Paulo por todas as maneiras. Eles queriam acabar com a vida de Paulo. Então, olha, irmãos, orem por mim, para que eu esteja livre daqueles que não creem em Cristo e que habitam na região da Judéia. E que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Aqueles que estavam aguardando Paulo lá pudessem recebê-lo. De forma que, 32, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Interessante aí, um período de refrigério. Parece que Paulo ele já temia por algo que pudesse acontecer com ele. E essa palavra refrigério aí é uma palavra grega que significa o quê? Descanso. Que eu possa me descansar um pouco com vocês. Parece que Paulo estava passando uma luta muito grande naquelas regiões ali. E ele tinha um pressentimento de que em Jerusalém ele pudesse passar por algumas lutas. E de fato ele passou, só que não sabia ainda. Então, olha, de forma que pela vontade de Deus eu os visite o quê? Com alegria e juntamente com vocês desfrute um período de descanso. E ele encerra: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Interessante que, concluindo aqui a minha meditação, é que aquilo que Paulo aparentemente planejou não saiu conforme o planejado. Porque, na verdade, Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele não foi bem recebido, ele ficou prisioneiro. Como prisioneiro, ele foi enviado para Roma e em Roma ele chegou como um prisioneiro, aguardando ser julgado pelo próprio imperador. Então, notemos aí que as coisas não saíram conforme Paulo planejou, que ele ia passar por um período de descanso ali em Roma. Mas, na verdade, Paulo talvez nem tenha ido à Espanha, nós não sabemos, porque no relato de Atos não diz nada a respeito da pregação de Paulo na Espanha. Então, provavelmente Paulo não tenha ido à Espanha, aquilo que ele planejou realmente não concretizou, mas algo interessante aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele planejava ir para a Espanha pregar o Evangelho, mas ele chegou em Roma como um prisioneiro e lá ficou até o dia da sua morte. Teve um primeiro aprisionamento, foi colocado em liberdade por poucos dias e depois novamente aprisionado, e ali ele foi morto, decapitado provavelmente. Mas uma coisa nós vemos em tudo isso, que os caminhos de Deus, eles são totalmente diferentes dos nossos. Paulo ele escreveu 13 cartas e dessas 13 cartas, 7 cartas, aonde que ele escreveu? Dentro de um presídio. Ou seja, como prisioneiro, ele escreveu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e a última carta, que é a carta aos Romanos. Na prisão, ele escreve 7 cartas: Filemão, Colossenses, Efésios, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito. Então veja que ele escreveu mais cartas estando na prisão do que fora da prisão. E até hoje nós estamos aqui desfrutando daquilo que Paulo, através dos seus escritos, deixou para nós. E todo mundo hoje tem acesso aos escritos de Paulo durante o período que ele esteve preso em Roma. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo, provavelmente eu estarei entrando outra carta
do Novo Testamento. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.